Graças e paz, querida igreja. Amém? Amém? Peço que os irmãos abram a palavra de Deus no livro de Cântico, no capítulo de número 5. Se puderem apagar também essa parte das luzes, por favor. O slide ficou bem fraquinho, mas tá bom. Todos acharam? Cântico, capítulo de número 5. Farei a leitura somente da parte final do verso 1. Diz assim: comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. Fechem os olhos e oremos ao nosso Deus. Santo Deus, nós rendemos graças a Ti, ó Pai. Bendizemos o Teu santo nome por esta manhã. Obrigado por nos abençoar, ó Deus, por nos dar mais uma vez a Tua graça, a graça da vida, a graça, Senhor Deus, da comunhão. Obrigado, ó Pai, por fazer parte desta igreja. Nosso desejo é que nós venhamos ser edificados por meio da Tua palavra. Nós estamos aqui, Senhor Deus, para ouvir a Tua voz, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar sobre um assunto tão precioso e desprezado em nossos dias. Sim, ó Pai, um assunto importante para nós. Obrigado, Senhor Deus, porque aprove o Senhor nos dar um livro que fala sobre o relacionamento conjugal, o relacionamento entre o marido e a esposa. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem a nos dar esta manhã, através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Antes de começarmos a nossa aula, novamente gostaria de indicar este livro, que inclusive é a base para todas as nossas aulas aqui no domingo de manhã. Então a nossa série Teologia Bíblica da Família, ela acompanha a didática, a dinâmica deste livro escrito pelo Dr. Davi Merck. Então quem ainda não adquiriu, quem ainda não comprou, está aqui a indicação, faça isso. É um ótimo investimento para a sua família. Amém, meus irmãos? Bom, o assunto da nossa aula nesta manhã é a expectativa do amor, pureza, a noite de núpcias. Vocês estão animados? Só escutei aqui os pastores. Hoje nós vamos falar então das núpcias. O nosso texto para a meditação nesta manhã, ele vem logo após o famoso refrão: que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Depois de muita paciência, espera, finalmente chegou a hora de despertar o amor, de acordar o amor. A primavera do amor chegou. O amor é como uma rosa. Nós não podemos forçar o seu florescer. Se fizermos isso, despedaçaríamos as suas pétalas, destruiríamos aquela bela rosa. Deixe que ela floresça naturalmente, e então contemplaremos a beleza desta flor. O seu encantamento. Então assim é o amor. Ele não é forçado, mas ele deve florescer de forma natural, no tempo certo. Festa, alegria, prazer, realização, união, sob o olhar divino, deve caracterizar esta união, essa cerimônia de consumação da relação
conjugal. Amém? Este casal que nós temos acompanhado aqui nas meditações no domingo de manhã, um casal apaixonante que nos ensina o verdadeiro, genuíno amor que procede de Deus. Meus irmãos, Deus, Ele exalta a instituição do casamento, porque foi Ele que criou, foi Deus que estabeleceu o casamento. O final do capítulo 3, ele trata do cortejo que trazia ali o noivo rei para a sua amada. Nós veremos isso. O capítulo 4, novamente, ele trata daqueles elogios entre o casal. E nós veremos que ele culmina no convite da noiva para, então, a consumação do relacionamento. E no início do capítulo 5, nós veremos, ou melhor, no final do verso 1, uma voz misteriosa, que foi o texto que nós abrimos aqui, o nosso estudo. Quem será que está dizendo? Comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. E o texto está se referindo ao relacionamento íntimo deste casal apaixonante. Nós veremos aqui quem está dizendo estas coisas. Então, primeiro vamos falar sobre o cortejo real, que está aí no final do capítulo 3, no verso 6 a 11. Leia comigo, diz assim: que é isso que sobe do deserto, como colunas de fumaça, perfumado de mirra e de incenso, e de toda sorte de pós aromáticos do mercador? É a liteira de Salomão. 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel. Todos sabem manejar a espada e são destros na guerra. Cada um leva a espada à cinta por causa dos temores noturnos. O rei Salomão fez para si um palanquim de madeira do Líbano, fez-lhe as colunas de prata, a espalda de ouro, o assento de púrpura, e tudo interiormente ornado com amor pelas filhas de Jerusalém. Saí, ó filhas de Sião, e contemplai ao rei Salomão com a coroa com que sua mãe o coroou no dia do seu desposório, no dia do júbilo do seu coração. Então veja, depois do segundo apelo por paciência do amor por parte da Sulamita, no capítulo 3, verso 5, finalmente então chegou a hora da recompensa pela espera do casal. O texto que nós lemos retrata a chegada do rei, o rei Salomão, em glória e esplendor. Vale aqui lembrarmos do contexto cultural daquela época. Em nossos dias, a nossa cultura é diferente. Nas cerimônias de casamento, o foco está na noiva. Mas naquela época, era o noivo que ia em direção à noiva. Isso de forma inesperada. Era o noivo que procurava a noiva com uma grande comitiva. Era um cortejo. Ele buscava a noiva para levar para a sua casa, onde seria realizado a festa, a cerimônia do casamento e as núpcias. E a noiva, ela estava ali aguardando com as suas atendentes. E aqui então, o rei apaixonado, o noivo amado Salomão, ele não poupa esforços na preparação da sua comitiva. Tudo de bom e de melhor ele faz, mostrando a importância desta cerimônia e também honrando a sua noiva. O verso 6 em diante, a Sulamita, ela está observando a liteira
o cortejo do amado que se aproximava vindo do deserto. E ela destaca 3 coisas, veja: colunas de fumaça, que se referia ao incenso, perfumes dos mais variados, sinalizando a chegada do noivo. Identificação da liteira, ao ver se aproximando aquela grande comitiva, com aquele cheiro no ar, o cheiro do amor, ela identifica, é a liteira de Salomão. A noiva reconhece o noivo chegando para buscá-la. E a outra coisa é 60 padrinhos, homens guerreiros armados, garantindo a segurança da comitiva, do cortejo real. Imagina, que padrinhos, 60 homens valentes, destros na guerra. Como eu disse, o rei está apaixonado e ele não mede esforços para impactar a sua noiva amada. Vocês sabem o que é liteira? Sim ou não? Liteira é isso aqui. É um tipo de móvel naquela época para se locomover de um lugar para o outro. Especialmente os reis é que usavam isso. Mas aquela ali talvez seria o Fit Uno daquela época. Mas a liteira de Salomão era algo diferente. Nos nossos dias seria como uma Ferrari, um Porsche. A noiva, ela está encantada. Ela olha e diz: é liteira de Salomão, feita de madeira da região dela, do Líbano. Tinha colunas de prata, espalda, ou seja, encosto dourado, almofadas forradas de púrpura, grande luxo. O interior cuidadosamente feito pelas filhas de Jerusalém. Sabe aquela Ferrari, banco de couro, mais alto luxo? É assim que o rei, apaixonante, ele vai ao encontro da sua noiva. Ele não mede esforços. Era algo magnífico, que pela segunda vez a noiva, ela não se contenta, ela chama as outras, as filhas de Jerusalém, para contemplar também. Como está aí no verso 11: saí, filhas de Jerusalém, contemplai o que o rei preparou para mim. Veja, o amor genuíno, ele não tem nada para esconder. Ele não tem motivos para se vergonhar. Ele quer que todos vejam. Saí, ó filhas de Jerusalém, contemplai, veja o que o rei preparou para mim. Glickman, ele escreve: não foi somente o dia de alegria para o rei, mas também para aqueles que compartilhavam sua alegria. Todos aqueles que estavam vendo aquele espetáculo. O amor deles se transbordou numa fonte da qual todos poderiam experimentar a doçura da sua alegria. Sem dúvida, é desejo do Criador da vida que todo romance seja uma fonte da qual todos possam beber, da qual todos possam se inspirar. E aqui, meus irmãos, nós podemos fazer as primeiras implicações. Como esses versos se aplicam para nós? Primeiro, não banalize o casamento. Foi Deus que instituiu essa cerimônia. Lembra lá do primeiro texto que nós estudamos aqui na nossa aula de teologia bíblica da família? O casamento, a união do homem e da mulher, foi Deus que instituiu. Deus, ele era o oficiante daquela cerimônia. Nós veremos aqui que ele é aquele convidado íntimo. Então Deus, ele se importa com esta união. Infelizmente, meus irmãos, muitos desprezam essa cerimônia. Nós vemos, por exemplo, na televisão, casamentos de artistas que banalizam essa cerimônia. Pessoas entrando com música do Corinthians, aí piorou, né? Mas banalizam essa cerimônia.
deturpam o propósito dessa união. O casamento, ele é o evento mais importante na vida de alguém. É por isso que deve ser celebrado de forma especial. Eu lembro que no meu último serviço, trabalhando com um amigo, que inclusive tem um buffet, aí ele estava falando, nossa, eu tenho um casamento para fazer. Aí o pessoal, mas você está acostumado. Aí ele disse, mas casamento é casamento. Casamento é algo especial, foi Deus que instituiu, portanto, não banalize essa cerimônia. E não seja influenciado, lembra da nossa aula sobre o secularismo? Não seja influenciado na forma de enxergar, portanto, essa cerimônia. Ou seja, alguns vão dizer assim, eu não tenho dinheiro, então qualquer coisa tá bom. Não, naquilo que é possível, faça o melhor, faça com que aquela cerimônia seja vista por todos como algo especial. E a segunda coisa é que o amor, ele não deve ser escondido. Lembra? A Sulamita chama para que vejam o que o rei preparou. Meus irmãos, se um relacionamento ele começa escondido dos pastores, escondido dos irmãos da igreja, escondido dos pais, algo já está errado. Porque algo bom não pode ser mostrado, porque algo genuíno, algo que Deus se importa, não pode ser mostrado, porque tem que ser escondido. Lembramos do Evangelho de João, quando ele diz que as pessoas não se aproximam da luz, porque as suas obras são más, é por isso que elas fazem no escuro, no escondido. Mas quando algo vem no tempo certo, é esperado, tem expectativa, paciência, todos estão vendo, então não tem por que esconder, mas a sua alegria será a nossa alegria. É isso que nós aprendemos aqui com estes versos. Mas vamos dar prosseguimento ao assunto. Vocês estão animados? Agora vamos falar sobre as núpcias, a consumação. Está aí no capítulo 4, no verso 1 até o capítulo 5, verso 1, mas podem ficar tranquilos que a gente não vai passar rápido, a gente vai devagarzinho aí nesses textos. Então, depois do cortejo, o texto nos mostra as núpcias, a consumação esperada do casamento em si. E eu acredito que esperada por todos nós aqui, que estamos acompanhando essa progressão na exposição desse livro, né? O pastor Danilo brincou, né? A última aula, né? A próxima aula, não percam. Então agora de fato, o amor despertou, acordou. Um detalhe importante, meus irmãos, é que embora nós vemos a noiva falando 2 vezes mais do que o marido, que é comum isso, normal, aqui, nesse momento tão marcante, naquele momento tão importante para eles, nós vemos o noivo tomando a frente. Ele é que mais fala aqui. Aqui é o maior discurso do amado. E nós veremos que nesta consumação, neste assunto, o noivo ele elogia a beleza da sua amada, com palavras carinhosas, destacando sua forma física e também o seu caráter. Ele convida a amada a deixar o lar, gentilmente a chama para sair dos perigos da região onde ela morava. Destaca também as suas carícias, elogia em particular a sua pureza e demonstrações de amor. Convida ao jardim do amor. Nós entenderemos mais essa expressão jardim do amor, que é o momento final da consumação deste casal, deste relacionamento conjugal, deste casal apaixonante. Então vamos com calma. Vejamos a beleza da amada. Capítulo 4, verso 1 a 7. Diz assim: como és formosa, querida minha, como és formosa. Os teus olhos são como as da pomba e brilham através do teu véu.
Os teus cabelos são como um rebanho de cabras que descem ondeantes do monte de Gileade. São os teus dentes como um rebanho das ovelhas recém-tosquiadas, que sobem do lavadouro e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma delas há sem crias. Os teus lábios são como um fio de escarlata, e tua boca é formosa, as tuas faces como romã partida brilhavam através do véu. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para arsenal, 1000 escudos pendem dela, todos broquéis de soldados valorosos. Os teus 2 seios são como 2 crias gêmeas de uma gazela que se apacentam entre os lírios. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Tu és formosa, toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Numa noite em que a noiva, ela poderia se sentir insegura, com medo do desconhecido, longe da sua casa. Lembra? O cortejo foi para buscá-la. Agora ela não está mais na sua casa. Então naquela primeira noite, a insegurança, o medo, num ambiente estranho, ela poderia ficar pensativa, com medo. Mas o noivo, de forma sábia, apaixonante, suavemente, ele começa a elogiar. Ele elogia a sua amada, ele acalma a sua amada. E os elogios, se olharmos aqui, ele faz menção daquilo que era comum para ela, dentro do seu contexto pastoril. Então ele elogia de forma que ela irá compreender perfeitamente. Repare também que todo o texto se refere somente à noiva. O foco do amado, ele está inteiramente para ela. Ele está hipnotizado, caído de amor. Os seus olhos são somente para ela. E aqui é o foco cristocêntrico, onde cada um visa o bem do outro, o prazer do outro em primeiro lugar, se esquecendo de si mesmo neste processo então do relacionamento conjugal. Ele declara 2 vezes, e também no verso 7, que ela é formosa, muito formosa é você, minha amada, minha querida. E depois ele verbaliza também diante dela 7 destaques quanto à sua fisionomia. E talvez aqui essas 7 qualificações visa o número da perfeição, 7. Ele fala dos olhos, dos cabelos, dos dentes, lábios, face, pescoço, seios. O destaque aqui no parágrafo, no versículo 7, declara por fim que ela é toda perfeita, não tinha defeitos, literalmente é sem mancha. Mas a pergunta é: será que a sulamita de fato era perfeita? Nós vimos aqui neste livro que ela mesmo não se via assim, que ela mesmo desprezava a sua aparência. Está lá no capítulo 1, verso 5. Portanto, a maneira aqui de compreendermos o texto tem mais a ver com a maneira pela qual cada um se encarava, como cada um olhava para o outro. Sabe aquela história? A beleza, ela está nos olhos de quem vê. Se eu perguntar aqui, eu tenho certeza que todos dirão: o meu cônjuge é o mais lindo do mundo. A minha esposa é a mais linda do mundo. Então este é o sentido aqui tão
do texto. A beleza está nos olhos de quem vê. E outra, meus irmãos, ninguém vai alcançar uma perfeição, ainda mais com a influência do nosso mundo. Eles colocam uma perfeição que é inalcançável. Mas podemos encontrar aqui nesses versos o verdadeiro amor, o encantamento mútuo. Um casal, como eu disse, apaixonante. Sabe aquele casal que você olha assim, nossa, eles foram feitos um para o outro. Ele é o Shalomão, ela é a Shulamita, até as palavras se combinam. E de fato, literalmente no hebraico se combinam. Ele é o Salomão, ela é a Sulamita. Novamente aqui nós vemos os elogios, que não visa somente o físico, mas o caráter. Quando ele diz que os olhos dela são comparados com os da pomba, lembra a ideia de transmitir paz, tranquilidade. E os cabelos? Na primeira leitura pode parecer estranho, um rebanho de cabras descendo um monte de Gileade. Se você falar isso hoje em dia para sua esposa, ela não vai entender nada, mas é um elogio. Naquela época era um elogio. Por quê? Imagina aquelas cabras descendo do monte, o pôr do sol batendo, refletindo, aquela dinâmica, ondular. Portanto, quando ele diz isto, o cabelo, ele está quase aqui de forma hipnótica, com seus cabelos ondulantes, sinuoso. É um elogio. Ele também elogia os dentes, simétricos, brancos, não tem nenhum lateral faltando, tudo certinho. E o mais, vamos dizer assim, o mais belo é que aqueles dentes, além de ser belos, quando ela sorria, ele também sorria, o sorriso se complementava. Os lábios perfeitos, lindos, são finos, são coloridos, são como uma escarlate, uma boca formosa, e não somente bonita, mas lembra, ele elogia tanto o físico, mas há algo também do interior, do seu caráter. Os lábios são belos, de fato são belos, mas as suas palavras também são agradáveis. Lembra de Provérbios capítulo 31, verso 26, sobre a mulher virtuosa? Lei e graça estão nos seus lábios. A sua face, elas são semelhantes a romãs partidas, sabe aquelas bochechas rosadas, atraentes, saudáveis. Mas e o pescoço? O pescoço também parece algo estranho, são como torres de Davi, estranhos. Mas novamente precisamos do contexto cultural. Naquela época, o pescoço estava ligado ao caráter do Antigo Testamento. Por exemplo, o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, ele sempre se referia ao povo de Israel como um povo de dura cerviz. Ou seja, a maneira como a Sulamita se colocava, de se portar, refletia um caráter santo, um caráter admirável. A comparação com a torre de Davi, e enfeitada com 1000 escudos, trata, portanto, da nobreza e da dignidade da Sulamita. Então, como eu disse, é interessante observarmos aqui que os elogios não é somente o físico, mas há uns aspectos do interior quanto ao seu caráter. Meus irmãos, as duas coisas são importantes, mas o caráter, o quanto antes, deve ser notado, ele deve ser percebido. No versículo 5 aqui, a intensidade da sua paixão, ela aumenta. Os elogios que começavam de cima para baixo, dos olhos para o pescoço, vai além. Eles descem. Agora a intimidade das núpcias.
O noivo amado, ele descreve os seios da sua esposa, mas de forma suave, de forma gentil, não rude, não chula, não como o mundo descreve, mas de forma amável, carinhosa, gentil, santa. Ele diz: os seios são como duas crias de uma gazela. E veja, o sentido aqui não está na sua aparência, mas naquilo que representava para ele, naquilo que inspirava nele. Aqui ele está comunicando o desejo de acariciar, de fazer carinhos. Veja, meus irmãos, isso precisa ficar claro, de como o texto bíblico, ele se importa na maneira de comunicar essas coisas, e ele comunica de forma suave, de forma santa, pura. Aqui mostra, portanto, a pureza de um relacionamento paciente, puro, pleno, deleite, como recompensa na noite das núpcias. Como eu disse, este é um assunto sério. Precisamos compreender isto. Quando falamos dessas coisas, estamos falando de algo santo. Meus irmãos, guardem isso. Nós demonstramos mais da nossa espiritualidade, no nosso relacionamento íntimo, no interior da nossa casa, do que no culto. Sim, os nossos cônjuges sabem o quão somos falhos e o quão somos também santos. É por isso que devemos pensar bem nessas coisas. O relacionamento conjugal é algo sério, foi criado por Deus, é um presente para o casamento, é uma obra divina, dada para o deleite, sim, do homem e da mulher, mas diante de Deus, para glorificar a Deus. O Dr. Davi Merck, ele diz: longe de ser um assunto de piadas de mau gosto, de duplo sentido, ou que desumanizam o homem e a mulher, a sexualidade humana exala o bom perfume da alegria e da aprovação divina. De fato, foi Deus que criou, e nós veremos que depois da consumação, é Ele que diz: comei, bebei, amigos, desfrutem deste relacionamento. E ele conclui, portanto, a parte desses elogios, no verso 7, dizendo que ela não havia defeito para o amado. O que os irmãos conseguem perceber aqui? Que o noivo, ele está caidinho de amor, ele está encharcado de amor, cheio, transbordante de amor. Isso é bem claro no texto. Ele não está escondendo as suas emoções, os seus sentimentos, e ele expressa o desejo de experimentar deste amor até o amanhecer. Até o amanhecer ele deseja desfrutar deste amor. Como podemos implicar estes versos para as nossas vidas? Primeiro, meus irmãos, não deixe o amor esfriar. O tempo passa, mas continue amando cada parte do seu cônjuge. Sim, especialmente aqueles que têm 10, têm 20, 30 anos de casado. Sim, o tempo faz com que o cabelo caia, que os nossos cônjuges ganham alguns quilinhos, mas continue amando, continue desejando, não deixe que o amor esfrie, continue querendo cada parte do seu cônjuge, faça elogios, não deixe que o amor esfrie.
Queira desfrutar deste amor. Queira desfrutar deste amor até o amanhecer. Sim, Deus nos uniu em uma união conjugal. Ame a mulher da sua juventude, aquela que Deus te deu. E uma segunda implicação aos solteiros: a beleza física, ela deve ser considerada, mas lembre-se, não esqueça de olhar para o seu interior, para o caráter, e faça isso quanto antes. Porque a beleza, como falamos aqui, ela muda com o passar do tempo, mas o caráter é algo difícil. O caráter é difícil de ser moldado. Portanto, valorize o caráter. Valorize a paciência. Não seja precipitado. Mas ele é bonito, ela é bonita. Ore ao Senhor. Preste atenção na forma como ela lida com os seus pais, no relacionamento dela entre os irmãos, como ele serve a igreja, como ele serve os pais. Isso conta muito. Então essa é uma das implicações. Mas vamos continuar o texto. Agora, o pedido do amado. Leia comigo o verso 8, que diz assim: vem comigo do Líbano, noiva minha, vem comigo. Olha, do cimo do Amana, do cimo do Senir e do Hermon, dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. Parece que o verso 8 ele está desconectado com todo o enredo do texto. O amado ele faz um pedido para que a noiva deixe a região do Líbano, a região dela, junto com os seus perigos e onde ela fora criada, para que ela acompanhasse ele no palácio, o que tudo indica, na sua casa. Mas por que eu digo que parece estar desconectada aqui o verso 8 com o restante do enredo aqui do texto? Porque lembre-se, o final do capítulo 3 não mostra para nós o cortejo. O rei não havia buscado a noiva para a sua casa. E como agora ele está chamando ela para sair de onde ela morava. Meus irmãos, a maneira que devemos olhar para este verso, para entendermos, para compreendermos aqui a lógica, é que de fato, sim, a noiva já estava com ele. Mas é como se o corpo estava presente, mas por causa das preocupações com os pais, preocupações com os perigos da região na qual ela morava, as preocupações do passado, é como se o corpo estava presente, mas a mente estava longe, o seu coração longe. Portanto, o noivo, ele está chamando para que o foco da amada seja como o dele, seja totalmente voltado para aquele momento crucial para os dois, onde os dois serão um. Ele está chamando ela para concentrar nele, assim como ele estava concentradíssimo nela. Ele quer mais do que o corpo dela. Ele quer que as suas emoções, os seus pensamentos, as suas paixões estejam também fazendo parte daquele momento. Como eu disse, é um apelo para os dois serem um. Para serem um. Devemos tomar cuidado, meus irmãos. Davi Merck, ele diz: a grande mentira do mundo de entretenimento hoje é que o sexo é para juntar corpos e conseguir o máximo de prazer a custo do outro. Ou seja, uma postura egoísta, egocêntrica. Mas a perspectiva bíblica é oposta a esta visão. A intimidade do casal não junta corpos, mas juntam pessoas. Junta pessoas. É um momento em que aquela verdade, os dois serão um, se concretiza.
A maneira bíblica de enxergar este momento íntimo do relacionamento conjugal é tornar aquele momento outrocêntrico. O foco deve estar no outro e assim mutuamente. Devemos cultivar, meus irmãos, um relacionamento conjugal amoroso e também criativo. Sim, em seu livro Lar, Família, Casamento, o Dr. Davi Merck, ele escreve: uma pessoa não pode dar todo o seu coração enquanto a metade do coração está distraída pelos eventos de um dia ocupado, especialmente as atividades do dia do casamento. Um propósito das carícias, então, é permitir que ambos se esqueçam de tudo e somente pensem um no outro. Um relacionamento conjugal, como eu disse, criado, estabelecido por Deus. Foi Deus que criou o casamento. Existem muitas visões erradas quanto ao relacionamento sexual, ainda mais se pegarmos a visão neopentecostal, que vai ver muitas ações como algo pecaminoso. Mas Deus reservou este momento para o casal. É algo para se deleitar. Deus aprova. Deus quer que no momento em que sentimos prazer, o nome dele é que seja glorificado. Portanto, o relacionamento conjugal visa esse outrocentrismo. Essa é a primeira implicação. E a segunda, novamente, quanto aos solteiros, o relacionamento conjugal ele foi criado para o casal casado. O relacionamento conjugal foi criado para o casal casado. Você que é solteiro, você deve preservar a sua pureza. O que Deus requer de você é a paciência e, acima de tudo, a santidade. O adultério ele é visto ao longo das Escrituras como algo pecaminoso. No Antigo Testamento, digno de morte. Era algo abominável diante do Senhor. Paulo diz que aquele que peca cometendo adultério, peca contra o próprio corpo. É algo santo. Não banalize aquilo que Deus criou como algo restrito para o casamento. Fuja do adultério. Fuja da pornografia. A pornografia, ela revela o pecado do egoísmo, do egocentrismo nos corações. Você solteiro, não se precipite. Há uma recompensa da espera, da paciência. É o que nós estamos vendo aqui. Portanto, o que Deus quer de você é a pureza. Amém, meus irmãos? Continuando, as carícias da amada. Leia comigo o verso 9 a 11. Diz assim: arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha, arrebataste-me o coração, com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu olhar. Que belo é o teu amor, ó minha irmã. Essa expressão minha irmã é algo íntimo naquela cultura. Então ele está se referindo a algo íntimo, a um relacionamento íntimo. Quão belo é teu amor, ó minha irmã, noiva minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos do que toda sorte de especiarias. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel e leite se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. O que nos chama a atenção novamente aqui é o grau da seriedade que as Escrituras tratam este assunto.
Veja, a linguagem do noivo, ela é franca, sem ser vulgar. Ela é recatada, sem ser tímida. Ela é clara, sem ser chula. Devemos aprender a elogiar. O esposo, o noivo, ele elogia a esposa. E dessa vez, ele elogia e enaltece a beleza do amor que a sulamita está entregando para ele. Ao que tudo indica que aquele chamado, aquele pedido para se concentrar naquele momento foi atendido. Ela se entrega livremente, espontaneamente, ela foca no amor, ela se concentra no amado. E o rei, meus irmãos, ele não consegue se conter ao descrever o seu encanto diante da beleza, das carícias da sua amada. O verso 9 diz que ela roubou o seu coração, levou cativo, embora. Ele está apaixonado, caidinho de amor. E ele fala: somente se eu olhar uma joia que está no seu pescoço, na qual você está ornada, isso já é suficiente para o meu coração se derreter. Você roubou o meu coração, levou cativo. Ou seja, ele está confessando que está, minha esposa está rindo, perdidamente louco por ela. Eu sou louco por você, meu amor. Ela está me olhando. Está apaixonada. E no versículo seguinte, meus irmãos, ele chega ao ponto. O amor dela, e a palavra aqui se refere à intimidade física, é algo tão realizador, é algo tão prazeroso, que o amado noivo, ele diz, é muito superior do que ao desejo, ao prazer dos vinhos, do que os aromas, os perfumes caríssimos. O seu amor é muito mais do que tudo isso. O versículo 11 ainda, ele é mais direto. Embora ainda discreto, ele descreve os beijos da sulamita, doces como mel, abundantes, prazerosos. Ele está elogiando os beijos da sulamita, da sua amada. Sim, podemos também ter em mente a questão do interior, do caráter. Sim, podemos levar em conta, mas aqui o elogio é os beijos da amada. E finalmente ele descreve o cheiro dos próprios vestidos dela, o cheiro que era tão comum para ela. Ele diz que isso era algo agradável, superior a todas as outras coisas. O noivo, ele está caidinho, ele está encharcado de amor. Meus irmãos, como podemos olhar para esses versos e aplicá-los para nossas vidas? Primeiro, ame o seu cônjuge. Ame o seu cônjuge. Como eu disse, ame a esposa que Deus te deu. Ame o marido que Deus te deu. Não deixe que o tempo venha esfriar o amor. Elogios sempre alimentam o amor. Se preocupe com a sua amada. Se preocupe com o seu amado. Queira o bem dele. Elogie. Elogie, não deixe que o tempo esfrie o amor. Esta é uma das implicações para nós, olhando para este texto. E por fim, a beleza, ainda tem mais um ponto. A beleza e a pureza da amada são elogiadas. Leia comigo o verso 12 a 15, diz assim: jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romãs, com frutos excelentes, a hena e o nardo,
o nardo e o açafrão, o cálamo e o cinamomo, com toda sorte de árvores de incenso, a mirra e o aloés, com todas as principais especiarias. És fonte do jardim, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Então o rei, ele continua elogiando a noiva na noite de núpcias. E desta vez ele destaca, ele elogia a sua pureza e o fato de que ela se guardou virgem para ele, só para ele. E o texto ele usa outra vez de eufemismo para descrever o prazer sexual. Como eu disse aqui, a ideia de jardim, ela repete várias vezes neste livro, mas aqui e também no final do livro está se referindo à sua virgindade. O jardim aberto seria um lugar pisado por todos, barato, fácil acesso, fácil de entrar. O jardim fechado, porém, seria algo preservado, algo de grande valor, algo que está guardado. Um jardim sugere um contexto de contentamento, de deleite. Um manancial e a fonte sugerem a satisfação de sede e de refrigério. Portanto, meus irmãos, o relacionamento conjugal, a sexualidade humana foi feita por Deus para suprir todas essas necessidades. Ela cumpre exatamente esse propósito de saciar a sede, de trazer deleite. Deus, ele é perfeito em tudo que faz, e em como toda a criação que Deus viu e disse é bom. De fato, o relacionamento íntimo é bom. Amém? É bom. Como podemos implicar esse texto para nós? Primeiro, nada mais agrada o cônjuge em demonstrar pleno contentamento. Vivemos em uma época, como eu disse, deturpada pelo secularismo, onde as pessoas pervertem o ato sagrado criado por Deus, que é o relacionamento conjugal. Infelizmente, muitos casamentos são marcados por traições, por falta de contentamento, por falta de olhar no outro e ver a beleza, e ver aquilo que no começo lhe agradava tanto. Mas agora, com o passar do tempo, algumas coisas mudam. Egoísta, egocêntrico, mau, perverso. Ame a mulher que Deus te deu e ame para sempre, até que a morte os separe. Deus zela pela pureza do casamento. Portanto, meus irmãos, o que Deus requer de nós é contentamento. Seja satisfeito com a esposa, com o marido que Deus te deu. Não tenha olhos, não permita que os seus olhos pequem pela cobiça. Não olhe para o lado, foque no amor. Ame cada parte da sua esposa, ame cada parte do seu marido. Que os nossos cônjuges sejam suficientes, matem a nossa sede, completam toda a nossa satisfação, mais do que qualquer outros prazeres. Homens que largam a esposa para jogar futebol, ame a sua esposa. Conforme Salomão diz, o seu amor é mais desejoso do que os vinhos, do que os perfumes caríssimos. Contentamento no amado, na amada. Uma outra implicação é que a virgindade, ela tem o seu valor. Falar de virgindade em nossos dias
é complicado. Muitos até vão dizer assim: olha, não fale sobre virgindade, porque infelizmente alguns do nosso meio não conseguiu se preservar, então eles podem se sentir ofendidos. Mas Deus zela pela virgindade. Isso não quer dizer que Deus não conceda graça a vocês, a todos aqueles que por causa do pecado não se preservou. Deus comunica a graça, mas precisamos falar deste assunto. A virgindade é algo que Deus ele zela, que Deus se agrada. Guarde-se, portanto, puro. Guarde-se para o seu amado, para a sua amada, você, solteiro e solteira. Agora sim, por fim, concluindo o nosso estudo de hoje, a consumação do casamento sob a bênção de Deus. Leia comigo o verso 16 do capítulo 4 até o verso 1 do capítulo 5. Diz assim: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Venha o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha, colhi a minha mirra com a especiaria, comi o meu favo com o mel, bebi o meu vinho com o leite. Finalmente, durante esse discurso aqui do noivo, o maior discurso do amado aqui neste texto, finalmente a noiva, ela fala, depois de ter falado lá, quando ela viu a leiteira de Salomão, lá no final do capítulo 4, se referindo ao cortejo, a liteira, agora, novamente, ela fala, e depois disso, foi só o noivo, então, que fez aqui um discurso, falando sobre o amor, elogiando a sua amada. As palavras dele também faz com que a esposa, com que a sunamita tenha o seu coração entregue, roubado, levado cativo. Ela também está cheia de amor, o seu coração está derretendo de amor, ela está caidinha por ele. E este amor transborda de segurança, paixão. Ela responde aos elogios e convida o noivo a consumar o relacionamento deles, colocando o selo final que o constitui marido e mulher. Dois se tornam um, como em Gênesis capítulo 2, verso 24 nos mostra. No discurso dela, a gente vê que ela personifica os ventos, ou seja, ela chama para espalhar o aroma do seu amor, para que o amor ele seja guiado porta dentro do seu jardim. E aqui a gente percebe um intercâmbio no verso 16: meu jardim, seu jardim, o que combina com a ideia da mutualidade que é estampada neste livro. O meu amado é meu e eu sou dele. Capítulo 2, verso 16. Então esse momento é a dobradiça na história do casal apaixonante. Um momento de entrega. Ela entrega aquilo que ela estava guardando, aquilo que era dela, ela entrega ao seu noivo. E esse convite suave, ele se intensifica logo em seguida, mas de forma elegante, carinhosa. Ela chama o amado para entrar no jardim, para se deleitar, se satisfazer das paixões do seu amor. Mais uma vez, meus irmãos, isso precisa ficar claro, a pureza de como as Escrituras tratam de algo tão delicado. Perceba a
Longe de pensarmos como Jerônimo, olha, esse livro não pode ser lido. Inclusive, este livro, ele foi assunto de dúvidas quanto à sua canonização, por causa de alguns mestres judaizantes, que olhavam para este livro com uma interpretação errada. Mas esse livro estampa a pureza do relacionamento criado por Deus, para o deleite do casal casado. Então aqui, mais uma vez, as Escrituras tratam deste assunto com pureza, com dignidade. E o marido, ele expressa que está totalmente completo, realizado, satisfeito no amor da sulamita. O ato conjugal aconteceu, e o noivo, ele diz: aproveitei de tudo que foi me dado, todo o amor, todo o carinho, nada me falta. Desfrutaria deste amor até o amanhecer. Ele entrou no jardim, desfrutou o máximo de tudo que ele tinha a oferecer: seus aromas, seus frutos, seu vinho, seu leite. E por fim, nós vemos uma voz misteriosa. Veja, o final do verso 1 diz: comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. Quem que está falando? O livro todo nos mostra a resposta da esposa ao argumento do marido. O esposo, ele fala, então a esposa, ela responde. Mas aqui, quem está falando? Quem está dizendo? Comei, bebei, amigos, desfrutem de todo este banquete. Bebem fartamente, mata a sua sede, a sua satisfação, a sua necessidade. Quem está falando? Há pelo menos 3 possibilidades. A voz representa o vento, que foi personificada pela sulamita. A voz representa os amigos, caso esses estivessem ali na casa, as filhas de Jerusalém. E a voz é do próprio Deus. O escritor, o Espírito Santo, ele entra, ele escreve essas palavras. Veja, meus irmãos, mesmo que fosse possível o vento falar, ele só poderia falar aquilo que foi prescrito pelo seu Criador. E a segunda posição, ela é absurda. Não tem como nem imaginar que naquele momento alguém estaria ali presente, algum dos amigos. Não, era um momento restrito. Portanto, na análise final, essa deve ser a voz do Criador. Esta é a voz do maior poeta, o convidado mais solene do casamento, o convidado mais íntimo, especial de todos, aquele que preparou o lindo casal para esta noite, dentro do seu propósito. A declaração coloca o selo de aprovação divino sobre o relacionamento. Portanto, é Deus que fala, e Deus fala aprovando. Deus diz, Deus está incentivando, animando o casal. Isto, coma, beba, amigos. Eu criei essas coisas. Se deleitem, tenham prazer, glorifiquem o meu nome. Portanto, meus irmãos, então esta foi a nossa aula de hoje. O amor, ele foi acordado, despertado, a rosa floresceu, a primavera do amor chegou. Mas nós veremos, como em todo relacionamento, que começa empolgante, amável, desejável, mas com o passar do tempo tem os atritos, tem as dificuldades. E nós veremos aqui neste livro a seguir com as próximas exposições. Por fim, eu deixo aqui a grande ideia. O amor verdadeiro, ele
encontra sua expressão ideal na auto-entrega mútua e pura, debaixo da bênção divina. Então o casal ele trilhou um caminho saudável para chegar a esse ponto. A paciência, a expectativa, a exclusividade e a pureza. E Deus abençoa. Vale a pena esperar. Vale a pena aguardar. Vale a pena confiar em Deus. É Deus que concede à esposa, a mulher sábia. Não tenha pressa. E por fim, se deleite no amor. Tenha um prazer naquilo que Deus criou. Vejam este momento como algo que procede de Deus para glorificar a Deus. Um momento onde a verdade, os dois se tornam uma só carne. Acontece. Amém, meus irmãos?